Jorge Dantas, prefeito do município de Pão de Açúcar e vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, conforme a gente anunciou, o nosso entrevistado aqui em Conjuntura a partir de agora. Prefeito, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Aí, por que essa decisão tão extrema de fechar por 5 dias as prefeituras de Alagoas por conta da crise? Será que a crise está tão grande assim? Não, Fábio, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e ainda mais num momento muito especial. Eu acho que a decisão é extrema, porque o momento é extremamente preocupante. Então, nós pressionados, claro que a única forma que temos que reagir é tomando medidas drásticas que, de certa forma, conscientizem a população do momento que os municípios estão passando. Você vê como o movimento o momento é tão grave, o movimento é tão articulado, que inclusive Maceió e Arapiraca, que nunca participaram desse tipo de protesto, também vão participar, fechando apenas um dia, mas vão participar. Então, eu acho que isso já mostra a gravidade do momento. Pode-se dizer, prefeito, que é a pior crise que os municípios passam? Eu pergunto isso até porque não é a primeira vez que o senhor é prefeito de Pão de Açúcar, não é a primeira vez que o senhor é dirigente da AMA. Pode dizer que é a pior crise do município? O senhor tem conhecimento? Olha, pelo menos durante o tempo eu já fui prefeito, eu fui vice-prefeito de 93 a 2006, prefeito de 2007 a 97, aliás, fui vice de 93 a 96, prefeito de 97 a 2004, e acompanhei sempre a administração de Pão de Açúcar, já que, de alguma forma, eu sempre eram pessoas aliadas a mim que lá foram prefeitos também. Então, pelo que eu vejo, pelo menos eu não sei anteriormente a isso, mas certamente de 92, 93 para cá é a pior crise por que passam os municípios. E ouço também isso de colegas, tem Avânio de Belo Monte já é prefeito pela 6ª vez, Gildo do Poço é prefeito pela 7ª vez, e a colocação é exatamente a mesma, que nunca se viu um momento de tanta dificuldade. E quais são, prefeito, as causas principais dessa crise? Os pontos principais desse momento tão difícil por que passam as prefeituras? Olha, eu acho que, primeiro, a conjuntura que o Brasil vive atualmente. A gente está vendo o comportamento da economia. Nós já vivemos um regime de recessão técnica, já não é mais uma perspectiva, já estamos dentro de uma recessão. E é claro que em momentos de recessão cai a arrecadação de impostos, porque cai a atividade econômica. O FPM é basicamente formado a partir do IPI e do Imposto de Renda, que são 2 impostos absolutamente, digamos, dependentes da atividade econômica, porque nós sabemos que no momento atual o desemprego tem crescido muito, ou seja, o imposto de renda cai. E também a atividade econômica da indústria, que é quem gera o IPI. Sem contar as diversas desonerações que o governo federal concedeu em anos passados e que culminou com a crise que hoje a gente vive. Então, certamente, eu tenho certeza que é decorrência direta da crise econômica, mas também de algumas medidas que o Congresso Nacional tem tomado sem olhar para a questão dos municípios. A questão dos pisos salariais, por exemplo, é um problema que tem também afetado em muitas finanças dos municípios, porque o Congresso aprova um piso nacional. Primeiro que eu acho o piso nacional um absurdo. O piso de São Paulo não pode ser o mesmo piso de Alagoas. A realidade econômica de lá é completamente diferente da daqui. Ou de lá está muito baixo, ou o nosso está muito alto, porque o país é desigual. Mas mesmo assim, esses pisos são aprovados sem nenhum aporte de recursos. O governo federal tem 395 programas e passa anos sem corrigir esses programas e a inflação vai corrigindo as nossas despesas. Para que o telespectador tenha ciência dessa crise, dá para o senhor nos falar sobre o exemplo de Pão de Açúcar? Olha, eu vou dar um exemplo geral que aplica-se a Pão de Açúcar. Por exemplo, agora no dia 10, o dia 10 normalmente de todos os meses, o dia 10 vem metade do FPM no mês. Dia 10 sempre é metade, dia 20 vem aí uns 20, de 15 a 20% e dia 30 vem o restante. No dia 10, que é a grande parcela, no ano passado, nesse mesmo período, Pão de Açúcar recebeu R$720 mil, agora apenas 480. Foi uma queda de 38%
apesar de uma inflação de 10%, que a nossa inflação já beira 10%, e de uma série de aumentos bem acima da inflação e que afetam diretamente as prefeituras, como combustível, como energia elétrica, como o piso dos agentes comunitários de saúde, como o piso dos professores. Então, tem uma série de despesas que sobem bem acima e, no entanto, a arrecadação agora até setembro, se concretizar o que está previsto para setembro, quando nós chegarmos no final de setembro, a arrecadação de 2015 será apenas 1,5% maior do que 2014. E as despesas subiram pelo menos de 12% a 15%. Em termos de serviço, o que é mais afetado num momento como esse, prefeito? Olha, fatalmente, dizer, a saúde já vive uma crise permanente. A saúde é um capítulo muito mal resolvido da história do Brasil e principalmente das reformulações legais que foram feitas. A saúde era calcada em cima da antiga CPMF. Essa CPMF começou a desvirtuada quando o governo começou a desviar recursos que deveriam ser para a saúde, para a previdência, para cumprir déficit, cumprir superávit primário, ou seja, e aí foi descaracterizando e o Congresso Nacional derrubou a CPMF, tirando 40 bilhões de reais do sistema, dos quais pelo menos 20 eram destinados para a saúde. Esses recursos não foram repostos. Então, essa certamente é uma área que tem sofrido muito e na crise sofre mais ainda. Eu vejo o momento, aliás, já fecharam centenas de hospitais de pequeno porte no Brasil. Centenas. E muitos deles funcionam extremamente precarizados. Então, essa é uma questão que certamente sofre. Mas é claro que todos os demais serviços. A educação, bem ou mal, tem um sistema de financiamento que, de alguma forma, corrige. Por exemplo, anualmente é corrigido o recurso da educação. Já o da saúde não sofre o mesmo processo. Mas, ainda assim, os pisos estão inviabilizando também a educação, porque, por exemplo, esse ano o aumento do piso foi de 13% e o Fundeb aumentou apenas menos de 7%. Então, e nos anos acumulados, mais de 30% a defasagem entre a correção do piso e o que foi reajustado o Fundeb. Servidor público, o quanto pesa na composição de despesa de uma prefeitura? No caso, por exemplo, de Pão de Açúcar. É um outro gargalo enorme das prefeituras e a lei de responsabilidade fiscal fixa, que nós só podemos gastar até 54%, mas a partir de 49% já se entra num limite prudencial. A gente ouviu falar tanto isso no governo TEL, dessa questão da lei de responsabilidade fiscal. E os municípios passam pelo mesmo problema. Tem muitos deles com mais de 65% contribuído, digamos, já destinados para o pagamento de pessoal, ou seja, consumindo mais de 60% dos recursos, quando a lei só permite até 54%, alguns prefeitos, inclusive, respondendo a ações por conta disso aí. Agora, o prefeito não tem controle nem sobre a receita, nem sobre a despesa. Por quê? Porque 80% da receita dos municípios vem da União, que é o FPM. Para a gente sobra da União e do Estado, FPM e ICMS. Para a gente sobra uma bobagem de ISS, que no município pequeno é quase nenhum. O IPTU, as pessoas não têm dinheiro. Numa cidade como Pão de Açúcar, 20% da população tem condições de pagar IPTU. 80% não tem nem o dinheiro de pagar a água, de pagar o gás. Como é que vai pagar IPTU ao município? Então, esse é um problema extremamente sério. Então, nós dependemos de repasses. E, portanto, nem nós fazemos as leis, porque o município não tem capacidade de legislar sobre impostos. E também não temos capacidade de arrecadar, nós recebemos o que os outros arrecadam. Então, essa é uma questão extremamente central. E também sobre uma boa parte da despesa nós não temos controle. Porque, por exemplo, o salário mínimo é ditado pelo governo, pelo Congresso Nacional e sempre vem acima da inflação. E é muito justo que isso aconteça, porque já houve época que o salário mínimo no Brasil era 40, 50 dólares. Hoje é completamente diferente. Mas ainda assim nós. E aí, onde é que a gente vai colocar recursos? Então, claro que tem determinados itens que a gente tem controle, pode reduzir, pode cortar. Mas outros, esses dos pisos, por exemplo, eu não tenho controle. O Congresso Nacional diz que eu tenho que pagar R$ 1.014 ao agente comunitário de saúde. O governo federal não manda esse dinheiro. Então, para quem sobra? Para o município. Então, essa é a grande nó das questões. Os municípios, embora quem é o grande prestador de serviço para a população? O município. O município fica com menos de 20% de tudo que se arrecada no Brasil. Questão de saúde, questão de servidor, questão de despesa. Como é que vocês estão fazendo para resolver a questão do PSF, de manter essas equipes do PSF? Olha,
tirando água de pedra, porque uma equipe do PSF, os cubanos, ela sai um pouco mais barato. Mas o médico brasileiro, uma equipe com profissionais brasileiros, ela sai, por exemplo, de 30 a 40 mil reais, dependendo da realidade. Por exemplo, mais perto da capital é menos, mais longe da capital é mais. Para mim, por exemplo, um médico para ir para Pão de Açúcar, ele não vai por menos de 15, 16 mil reais líquido. Quando você colocar os encargos, isso vai para mais de 20 mil. O governo federal repassa apenas 10 mil reais para a equipe como um todo, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, combustível, veículo, ou seja, então como é que pode? Então o que acontece é que os municípios hoje arcam com praticamente 2/3 do custo de uma equipe do PSF. Nos cubanos, volto a dizer, é menos, porque também eles recebem um salário, digamos que é ridículo, o que é repassado para os médicos cubanos aqui no Brasil. Então essa é uma dura realidade do PSF. E veja que quando começou, era 1/3 para o município e 2/3 para a União e para o governo estadual. Isso virou completamente, o governo não reajusta, enquanto a inflação vai comendo a nossa arrecadação. Bem, vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouco a falar sobre a situação difícil dos municípios alagoanos e do município brasileiro de maneira geral, nessa entrevista com Jorge Dantas, vice-presidente da AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, e prefeito de Pão de Açúcar.